Imagina que para participar de uma licitação você seja obrigado a recolher uma quantia a título de garantia de proposta? Pois é, eu me chamo Priscila Vieira, sou advogada em contratações públicas e vim aqui te ajudar a descomplicar as tuas licitações. Ora, nas licitações é preciso garantir a isonomia e a ampla participação das empresas, assim como os mínimos requisitos de qualificação técnica, financeira e econômica que serão indispensáveis ao cumprimento das obrigações contratuais. Veja que essa exigência de garantia prévia para participar de licitação é uma das garantias possíveis dispostas na nova lei de licitação. Lá se prevê a garantia de proposta como um pré-requisito de habilitação, ou seja, é preciso que o licitante comprove o requerimento de uma quantia a título de garantia de proposta. Sem essa garantia, ele não poderá sequer participar do certame. No fim, ele pode até participar, mas ele será inabilitado. É um pré-requisito de habilitação e que, a partir da possibilidade de exigir garantia de proposta nos pregões eletrônicos, surgem muitas dúvidas. E é a partir dessas dúvidas que a gente vai conversar nessa oportunidade. Vejam que, para garantir a sua proposta, a sua participação, o licitante precisará, antes de participar da abertura, no caso da licitação, recolher uma quantia a título de garantia de proposta. E a nova lei de licitação cita alguns tipos de garantia e essas garantias também serão das mesmas modalidades para as garantias do contrato. Essa garantia da proposta, ela está limitada a 1% do valor estimado da licitação e será devolvida aos licitantes no prazo de 10 dias úteis contados ou da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. Ou seja, é uma garantia para a administração pública em que aqueles licitantes, de fato, vão participar dessa licitação, vão ter comprometimento e responsabilidade a respeito dessa licitação. Porque nós sabemos que tem muitos aventureiros, muitos licitantes que só vão para as licitações ou para serem coelhos, ou seja, aquelas empresas que apenas querem baixar o preço para oportunizar a classificação de uma outra empresa e não dela, que é um outro assunto que a gente também pode conversar aqui, mas o fim é que nessas licitações em que é possível a exigência de garantia de proposta, nós temos algumas situações que a gente precisa conversar. Primeiro, lá na fase de planejamento, a administração pública ela precisará avaliar no seu estudo técnico preliminar e também nos demais documentos dessa fase a possibilidade de garantia, de exigir a garantia de proposta dos seus licitantes. Para isso, pessoal, ela vai precisar justificar por que ela quer exigir esse tipo de garantia, porque ela entende que esse mercado precisa garantir a sua participação. De repente, por exemplo, eu estou lidando com uma licitação de alto valor, de maior vulto, então, excepcionalmente, nessas situações eu posso sim exigir a garantia de proposta. Já se fala muito dos pregões, desses pregões que tem muita participação e que acabam tendo muitos valores inexequíveis e, portanto, contratos que são fracassados, ou seja, licitantes que não assinam o contrato. Esse tipo de garantia vai, ao menos, cobrir parte do custo transacional, parte do custo que a administração pública tem ao realizar uma licitação. Então, vejam que nessas situações é possível vislumbrar a exigência de garantia de proposta. Agora, algumas situações que a gente pode pensar em como é que será exigido. Primeiro, qual é o momento em que a empresa deverá comprovar o recolhimento dessa garantia? Ora, já muito se falava desde a 8.066, principalmente na lei do pregão, o sigilo dos participantes, tanto é que o próprio pregoeiro não vê quem está ofertando o lance, quais são os valores das empresas, ele só vê fornecedor 1, fornecedor 2 e por aí vai. Então, a partir da não identificação dessas empresas, eu garanto uma maior isonomia e transparência também desse certame. Ou seja, como é que o pregoeiro vai identificar quais são aquelas empresas que prestaram a garantia? Bem, primeiro de tudo, não enviar essa garantia por e-mail. Essa garantia ela vai ser comprovada depois da fase de lances e a partir dali, com a convocação das empresas para apresentar as suas propostas consolidadas,
os seus documentos de habilitação, aí sim o pregoeiro consegue analisar para saber se aquela empresa calcionou ou não aquela licitação, que é um termo mais corriqueiro que a gente chama de calcionar, né? Mas a calção em dinheiro ou em seguro-garantia, a gente vai ver quais são as modalidades de prestação de garantia que o licitante pode prestar no momento da apresentação da proposta dele. Elas estão dispostas na nova lei de licitação e são amplas, são várias modalidades de poder prestar essa garantia. Mas, enfim, calcionar significa ali garantir, no caso, a participação do licitante. E voltando ao momento em que essa empresa precisará comprovar a sua garantia. Bem, como eu disse, depois da fase de lances, o pregoeiro convoca aquela empresa vencedora, aquele licitante vencedor, para apresentar a sua proposta, depois da fase de lances, já com os preços retificados, os preços já readequados ao último lance, assim como o seu documento de habilitação. Então, vejam que, na nova lei de licitação, essa garantia de proposta, ela vem como uma garantia de pré-requisito de habilitação. Entendemos, assim, que como não é possível enviar ou comunicar ao pregoeiro ou até mesmo à comissão de licitação que essa empresa calcionou aquela licitação, ou seja, prestou a garantia de proposta no momento adequado, a partir dali, então o licitante só vai precisar apresentar essa garantia de proposta após a abertura da licitação, após a fase de lance e o momento que ele for convocado. Aí é que está uma outra situação, por exemplo, na fase de inversão de fases. A nova lei de licitação permitiu que a habilitação anteceda a apresentação de propostas e de lances, ou seja, a partir do julgamento de propostas, antes mesmo do julgamento de proposta, a empresa deverá apresentar o seu documento de habilitação. Aqui, pessoal, embora esteja solicitando, e a nova lei tenha dito que é uma garantia de proposta, ela deixa muito claro que é um pré-requisito de habilitação. E sendo um pré-requisito de habilitação, a garantia de proposta será exigida nessa fase de habilitação, ou seja, na fase em que se apresenta ali a abertura de documentos de habilitação, porque é um pré-requisito de habilitação. Até que se forme o convencimento, e até porque a nova lei de licitação ela vem muito ampla nesse sentido, ou que tenha algum regulamento dispondo ao contrário, eu entendo que é sim dessa forma a apresentação da garantia de proposta no momento da habilitação, no caso de inversão de fases, ou seja, quando a habilitação anteceder a apresentação de propostas, tá? Então, nessa situação, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, mesmo tratando-se desse nome de garantia de proposta, ocorrerá nesse primeiro momento de apresentação da documentação de habilitação. Isso não perde o sentido e traz um retrabalho para a administração, né? De analisar a habilitação de todos e apenas só depois saber se aquele licitante prestou a garantia ou não no momento posterior. Então, não faz muito sentido exigir, ainda que o nome se chame garantia de proposta, somente depois, tá? Então, essa é uma situação em que os agentes precisarão ter muito cuidado e também atender um rito procedimental dessa licitação, dessa concorrência ou desse pregão, tá? De forma a não excluir o licitante do certame, de não excluir o licitante que não prestou garantia, ou seja, eu não estou preservando o princípio da isonomia, da igualdade da participação nesse caso. Outra situação que a gente também precisa discutir é a respeito do recolhimento dessa quantia a título de garantia, como está no sistema hoje, por exemplo, do Comprasgov, na maioria dos seus sistemas. Eu disse há pouco que essa garantia de proposta deverá ser comprovada após a fase de lances, quando aquele licitante for convocado, ou seja, quando ele for vencedor da licitação. Nessa situação aqui, é curioso porque alguns sistemas, ou pelo menos a maioria deles, eu desconheço outro sistema que permita a inserção de documentos antes mesmo da abertura da fase de lances. O sistema do Comprasgov não permite. Aliás, me parece que alguns poderão sim admitir, alguns sistemas de compras privados poderão sim admitir a inserção de algum documento antes mesmo da fase de lance. Se isso acontecer, pessoal, eu entendo aqui que é sim possível, nessa avaliação do pregoeiro, antes da abertura da fase de lances,
analisar se houve a garantia, a prestação dessa garantia, o recolhimento dessa quantia a título de garantia de proposta. Aí sim ficaria muito mais isonômica a participação, né? Garantido que todos que estejam ali na fase de lances realmente tenham prestado a garantia. Mas não é um requisito que a administração pública conseguirá de toda forma garantir ali, até porque, por exemplo, pode ser que numa fase de lances muitos licitantes participem sem mesmo estarem habilitados. É por isso que eles apresentam aquela declaração de cumprimento de requisitos de habilitação. E, embora a garantia de proposta não seja denominada pela nova lei de licitação como um requisito de habilitação, mas sim como um pré-requisito, dando a entender que essa garantia de proposta será avaliada muito antes da apresentação da documentação de habilitação, nós temos aqui uma situação para adequar, uma boa prática para adequar aos sistemas e a todos os certames. Então, vejam, nessa situação aqui, a gente precisa analisar se, né, em determinadas licitações, essa garantia de proposta terá uma natureza de restrição à competição, se isso realmente, se exigir a garantia de proposta, realmente tem a ver com o objeto da licitação, com a própria insegurança ou risco dessa licitação, né? Lembrando que essa garantia de proposta, ela é opcional, ela é facultativa, tá? Entendo que não é possível aplicar essa garantia de proposta nas contratações diretas, até pela falta de lógica em utilizar essa garantia numa contratação direta, numa inexigibilidade ou numa dispensa. Essa previsão ela deve vir expressamente exigida no edital e, assim, o percentual atendido de até 1% do valor estimado da licitação. Mais um motivo também para a gente discutir a respeito desse percentual. Ora, esse percentual, pessoal, é muito claro na nova lei de licitação, é do valor estimado e não da proposta. Ou seja, esse licitante, entendo aqui, que não poderá prestar essa garantia após a fase de lances, porque, primeiro, é um pré-requisito. Segundo, é uma garantia de proposta, ou seja, no ato da apresentação da proposta, aqui se entende, no ato que o licitante cadastra essa proposta no sistema, né, eletrônico, então ele cadastrou e ele tem até abertura da licitação para cadastrar, ele não deve, nessa situação aqui, esperar a fase de lances para recolher a garantia, tá? Até porque precisamos que todos estejam em forma de igualdade ali. Aqueles licitantes precisam todos prestar garantia até o momento da abertura da licitação. Isso tem que ficar muito claro no edital, um marco temporal para essa exigência, e eu entendo aqui que sim, é a abertura da licitação, e 1% ou até 1% do valor estimado, não superior a 1% do valor estimado da contratação. Ou seja, todo mundo vai prestar a mesma garantia, todo mundo vai recolher a mesma quantia a título de garantia de proposta. Então, não é após a fase de lances com os novos valores, não é assim que se deve interpretar esse texto normativo, para que todos ali estejam em pé de igualdade. Então, essa comprovação, primeiro, no momento em que é convocado, mas essa garantia ela já deverá ter sido recolhida ali no momento da apresentação, da abertura da proposta, e aqui a lei fala de momento da apresentação da proposta. Nessa situação aqui que nós temos, por exemplo, nas licitações presenciais, eu devo apresentar ali no momento em que eu vou participar da licitação com aquela comissão, havendo o credenciamento, havendo a título de representação daquelas empresas, a comprovação de representação das empresas, a apresentação das declarações, aquelas declarações que antecedem a própria apresentação de proposta consolidada, de documentação de habilitação, entendo que a garantia deverá ali ser apresentada no momento da apresentação, da representação daquela empresa, ou seja, naquele momento que a comissão avaliará quem é o representante da empresa para a formulação de lances. Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Clica no sininho, clica no curtir, incentiva aqui a produção de conteúdo e eu te aguardo até o próximo vídeo.